Boa tarde, Clarinha. Dando sequência ao nosso trabalho, vamos falar agora sobre fatores múltiplos e divisores de um número natural. Bom, fatores, nós já sabemos que é o seguinte, por exemplo, se eu tenho aqui, 6, o que é 6? 6 é 2 vezes 3. Então nós sabemos que tanto 2 como 3 são o quê? Fatores de 6. Tá ok? Múltiplos, lembrando, quero saber se o número é múltiplo do outro. Quero saber, por exemplo, se 12 é múltiplo de 6. É só pegar o 6 e multiplicar por 2, vou encontrar quanto? 12. Realmente, 12 é múltiplo de 6, porque 6 vezes 2 dá 12. Não é isso? E divisores, para saber se o número é divisor, por exemplo, quer saber se 93 é divisível por 3. É isso? Vou somar 9 mais 3 dá quanto? Dá 12. 12 é um múltiplo de 3, então 93 é divisível por 3, tá certo? Beleza? Tranquilo? Bom, o que ele fala? Conhecendo a fatoração completa de um número natural, podemos tirar conclusões a respeito de sua divisibilidade e de seus divisores. Assim, como saber se ele é ou não múltiplo de outro número? Observe que por meio da fatoração completa do número 60, podemos chegar a algumas conclusões. Então o que ele falou aqui? Ele falou o seguinte: podemos tirar conclusões a respeito de sua divisibilidade, né? Se ele é divisível, provavelmente. E de seus divisores. Quem são os divisores dele, né? Então se ele é divisível por um número e quem são os seus divisores. Isso ele quer saber. Assim como saber se ele é ou não múltiplo de outro número. Então saber se ele é múltiplo de outro número. Observe que por meio da fatoração completa do número 60 podemos chegar a algumas conclusões. Então ele colocou aqui, o 60 em fatores primos, 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5. Aqui que ele fala de interessante. O que ele fala de interessante é o seguinte: 60 é múltiplo de 15. Está afirmando que 60 é múltiplo de 15, pois 3 vezes 5 é 15, que é fator de 60. Será que o 15 é fator de 60? Eu não posso escrever assim, Vamos lá. 60 é igual a 15 vezes 4. Realmente, o 15 é fator de 60. E o que é o 15? O 15 nada mais é do que 3 vezes 5. Não é isso? Então, como colocou aqui, 60 é múltiplo de 15, pois 3 vezes 5 é 15, que é fator de 60. Se nós observarmos, Clarinha, olha só, tanto 3 como 5, aqui, tanto 3 como 5, aparece aqui, 3 e 5, 3 vezes 5 é 15. É isso? Tranquilo? Aqui, 60 é divisível por 12. Bom, para ser divisível por 12, o que acontece? Tem que ser, para ser divisível por 12, o que acontece? Tem que ser ao mesmo tempo por 3 e por 4, porque 3 vezes 4 são 12. 60 é divisível por 12, pois 2 ao quadrado vezes 3 é 12, tá certo, Vou arrumar aqui, Isso aqui é igual a 3 vezes, o que é 4? 2 ao quadrado. Arrumando a casa, 2 ao quadrado vezes 3, que é a mesma coisa, né, Clarinha? Então eu falo aqui, 60 divisível por 12, pois 2 ao quadrado vezes 3 é 12, que é fator de 60. Realmente, o 2 ao quadrado e o 3 são fatores de 60. Então, como ele falou,
60 é divisível por 12. Certo? 60 não é divisível por 21. Ó, está afirmando que 60 não é divisível por 21, pois 21 ele é composto de quem, Clarinha? 21 ele é composto de 3 vezes 7. Se nós observarmos, o 7 não aparece aqui, aparece o 3, mas o 7 não aparece. E 7 não é fator de 60, realmente 7 não é fator de 60, certo? Ou seja, 60 não é múltiplo de 21, 60 não é divisível por 21, como ele falou, certo? Então, tá aí a explicação dele. Aí, Clarinha, vamos usar algumas observações que eu ia fazer aqui. Vamos ver? Ele fala aqui, Clarinha, um número é divisor, né? Divisor é aquele que divide, não é isso? Um número é divisor de outro quando seus fatores primos são comuns a esse outro número com expoentes iguais ou menores. Então está dizendo o seguinte: para eu saber se eu consigo dividir, por exemplo, 60 por 12, o que acontece? Ele está falando o seguinte, que os fatores são comuns a esse outro número e os expoentes são iguais ou menores. Realmente, ó, vou pegar o exemplo do 60, Clarinha. Ó, 60, não é isso? 60 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Eu quero saber, né, se 12 é divisor de 60. O que é o 12? O 12 é 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3. Realmente, eu falo aqui, ó, o número é divisor, no caso do exemplo do 12, né? É divisor de outro quando seus fatores primos são comuns. Aqui, ó, eu tenho 3 que é comum, 3 que é comum, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Quando seus fatores primos são comuns a esse outro número com expoentes iguais ou menores. Então, realmente, aqui, ó, o expoente aqui, nesse caso aqui, ó, é 3 elevado a 1, 3 elevado a 1. Aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, 2 também elevado ao quadrado. São iguais. Não é isso? Então, eu consigo dividir 60 por 12. Tranquilo? Clarinha, outro exemplo aqui, ó. 12 é divisor de 72. Ou seja, está dizendo o seguinte, que eu consigo dividir 12, perdão, eu consigo 12 é divisor de 72, ou seja, eu consigo dividir 72 por 12, certo? Que divisor é aquele que divide, não é isso? Então vamos lá. Decompondo os fatores primos, o 72, o que eu vou ter? 2 elevado a 3, que multiplica 3 elevado a 2. O 12 agora, que é 2 ao quadrado, vezes 3. Então a regra diz o seguinte, que os seus fatores eles têm que ser iguais, né? E tem que ter o que? Fatores iguais e menores. Iguais ou menores. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem fator 2, o 12, e o 72 também. Certo? Tem que ser iguais ou menores. Realmente, aqui é 3, aqui é 2. Isso aqui é menor. Aqui eu tenho 3 ao quadrado, eu tenho 3. 3 é menor que 3 ao quadrado. Então, bateu, ó. Eles têm fatores iguais, 2 e 3, e seus expoentes são o quê? São menores. Aqui é 2 elevado a 2, aqui é 2 elevado a 3. Aqui é 3 elevado a 2, aqui é 3 elevado a 1. Então, são iguais e têm os mesmos fatores, seus expoentes são menores. Está dentro da regrinha. O número 12 tem fatores primos comuns ao número 72 com expoentes menores. Beleza? Então, realmente, 12 é divisor de 72. Aí dá um outro exemplo, Clarinha. Olha, já afirma, 40 não é divisor de 70. Quais são
os fatores de 70. 2 que multiplica 5 que multiplica 7. Quais são os fatores de 40? 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3 vezes 5. Olha só, eles têm fatores comuns. 2 e 5 aqui, ó. 2 e 5. Mais, olha só, de cara, olha aqui, ó. Qual o expoente dele aqui, ó? O expoente aqui, ó, é 2 ao cubo. E aqui é 2 elevado a 1. Então não pode. Quem teria que ser maior seria esse 2 aqui de cima e não esse 2 aqui de baixo. Então o que ele fala? Ó, o número 40 tem fatores primos comuns ao número 70. Entretanto, o fator 2 do número 40 tem expoente superior ao expoente do fator 2 do número 70. Ou seja, quem tem que ser superior é o quê? É o dividendo aqui, ó. O divisor tem que ter o quê? Fatores iguais e menores. Na verdade, tem fatores iguais, mas tem o quê? Expoente maior, então não pode. Tá certo? Beleza? Clarinha, vamos agora ver uma outra regrinha que é a mesma, mas eu já falo ao contrário. Olha aqui, ó. O que ele fala? Um número é divisível por outro, ou seja, pelo múltiplo, quando contém todos os fatores primos desse outro, com expoentes iguais ou agora são maiores. Então, exemplo aqui, ó. Quero saber se o número 252 é divisível por 18. Lembra que em cima era o contrário. Eu queria saber se 12 era divisor de 72. Agora o caminho contrário. Eu quero saber o seguinte: se 252 é divisível por 18. Aqui que ele fala: um número é divisível por outro quando contém todos os fatores primos desse outro com expoentes iguais ou maiores. Então, o que acontece? Esse número grandão ele tem que conter todos os fatores do 18. Certo? Então vamos lá. Decompondo 252 ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 7. O 18 é 2 que multiplica 3 ao quadrado. Bom, 252 possui todos os divisores do 18 aqui. Todos os fatores, melhor dizendo. 252 possui todos os fatores do 18. Inclusive o que? Eu tenho aqui, ó. O 2 aqui é maior. E o 3 aqui não é maior, mas é igual. Pode. Beleza? Como eu falei, aqui tem 7, aqui não tem 7. Mas não importa. Quem tem que conter todos os divisores é o 252. Certo? Para ele ser divisível por 18, ele tem que conter todos os divisores do 18. Não é o 18 que tem que conter os divisores dele. Sim, o 252 que tem que conter todos os divisores de 18. Aqui, ó. 252 contém os fatores primos de 18, com expoentes iguais ou maiores. Certinha a regra. Quero saber o seguinte: 2520. Ele fala o seguinte aqui, ó, dá um outro exemplo. 2520 não é divisível por 54. Então, se ele não é divisível por 54, é porque 2520 não tem todos os divisores de 54. Vou falar diferente, né? Vou corrigir. 2520 não é divisível por 54, por quê? Porque 2520 não é divisível por 54. Por quê? 2520 provavelmente não tem todos os fatores de 54. Vamos ver? Ou se tem todos os fatores de 54, os fatores de 2520 não são o que maiores que os fatores de 54. Vamos ver? Para esclarecer, 2520 foi uma fatorada 2 elevado a 3, 3 elevado a 2, 5 e 7. 54 em fatores primos, 2 que multiplica 3 elevado a 3. Bom, 2520 tem os fatores de 54, que é 2 e 3. Aqui, ó, 2 e 3.
Aqui, ó, o 2 está elevado a 3. E aqui o 2 do 54 é elevado a 1. Beleza, bateu. Esse aqui, o expoente é maior. Aqui, ó, 3 elevado a 3 e aqui 3 elevado a 2. Tem uma coisa errada aqui, porque o expoente desse cara aqui, ó, é maior que esse aqui. Então, tá fora da regra. O que ele escreve aqui, ó? Embora 2520 contenha todos os fatores primos de 54, um deles, né, o fator 3, tem expoente o quê? Menor que o apresentado do mesmo fator primo do número 54. Tá aqui, ó, realmente, ó. O fator primo de 54, o expoente do 3 é maior do que esse cara aqui, ó. Então, 2520 não é divisível por 54. Beleza? Tranquilo? Você não pode confundir, Clarinha. Quando ele fala aqui, ó, 12. 12 é divisor de 72. Mas por quê? Todos os fatores do 12, tá? Todos os fatores do 12 são também de 72. E o 72 é o quê? Ele é o quê? Os expoentes dele é maior que os expoentes do 12. Agora aqui não, ó. Nesse caso aqui, ó, 2540, ele diz que não é divisível por 54. Por quê? Porque os fatores do 54, eles têm iguais aqui, ó, tem. Mas nesse caso aqui, ó, o expoente desse cara aqui é maior que esse, não pode. Tá ok? Então, repetindo. Para ser um número divisível pelo outro, o que acontece? A regrinha diz que ele tem que conter os mesmos fatores e o número maior, né, que é o múltiplo, ele tem que ter o quê? Todos os fatores do cara que vai dividir ele, que aqui no caso é o 12, tem que ter todos os fatores e os expoentes tem que ser iguais ou maiores. Tá aqui, ó, tá batendo. Iguais e maiores. Exemplo aqui do 40. O 40, o que acontece? A questão aqui, 40 não é divisor de 70. 40 não é divisor de 70. Por quê? Os expoentes, o 70, ele tem o quê? Os mesmos fatores que o 40, certo? Beleza? Mas o que acontece? O que acontece aqui? Os expoentes aqui, ó, do 40 são maiores, não é isso? Os expoentes do fator de 70, do 40, são maiores de quem? Do 70. Os expoentes dos fatores de 40 são maiores do 70, que é aqui, ó, 2 elevado a 1, aqui é 2 elevado a 3. Então não dá. E aqui? Quero saber se um número grande, que é, né, 252, é divisível por 18. Para ser divisível por 18, o que acontece? 252 tem que ter todos os fatores do 18 iguais ou maiores. Aqui tem, ó, iguais e os expoentes maiores. Aqui é 1, aqui é 2. Beleza? E aqui, ó, 2520 não é divisível por 54, por quê? Os fatores de 2520 também são fatores do 54. Só que o expoente aqui do fator 3 aqui do 54 é maior do que o expoente do fator 3 de 2520. Tá? Se liga que tem uma diferençazinha. Tá bom? Beleza? Então tá bom.